Olá, meus amigos do Facebook, boa noite. Estamos começando mais aí um papo franco, né? Hoje, dia 25 de junho, né? Uma noite aí de quinta-feira. Hoje nós vamos bater um papo com o nosso amigo Lucas Rangel. Ele é um jovem morador de Guaxindiba e pré-candidato a vereador na nossa cidade. E vai ser um prazer poder conversar sobre o cenário político de São Francisco e também sobre a questão de alguns projetos, algumas ideias, algumas questões que a gente pode desenvolver aqui na nossa cidade. Né? O Lucas é um jovem também que teve a oportunidade de estar atuando em outras cidades, conhecendo um pouco, conhecendo um pouco outras realidades. Isso é muito importante, né? Porque quando a gente fala da questão de São Francisco, é importante a gente conhecer outras realidades também para saber o que aconteceu, né, em outras cidades. Muito importante isso, né? Então a ideia é que hoje a gente converse. Quero agradecer a todos que já estão aí conosco, né, que estão ligadinhos na nossa live. Agradecer os companheiros, amigos que estão sempre conosco. É sempre muito bom poder conversar com vocês, poder trocar uma ideia, compartilhar aí algumas ideias, né? Pedir a vocês que já estão entrando, quem puder compartilhar, né? Compartilhar a nossa live, possa compartilhar, meu amigo Júnior Terra, boa noite, meu amigo. Altemar da Silva Barbosa, boa noite. Joilma, um abraço aí, Joilma. Hoje, Guaxindiba vai ser com certeza muito falado. Meu amigo Roger Azevedo, um abraço para você. Muito boa noite, né? Obrigado por estar aí conosco. Então já vou aqui convidar o meu amigo Lucas Rangel para participar, já agradecendo a todos vocês, pedindo a Deus que possa abençoar aí a nossa noite, abençoar o nosso bate-papo aqui no Facebook. Deixa eu chamar o meu amigo Lucas aqui para que ele possa estar conosco. Uma conversa boa, né? Sempre importante. Vamos falar um pouco sobre o cenário aí da política, vamos falar um pouco sobre alguns projetos que seriam interessantes serem implementados em São Francisco. E a sua opinião é sempre muito importante, tá? Você que está aí assistindo, a sua opinião, o seu comentário sempre é muito importante aqui no nosso bate-papo. Meu amigo Wagner Barreto, boa noite para você, muito obrigado. Né? Já estou acionando aqui, convidando o meu amigo Lucas Rangel. Lucas, já estou. Haroldo Chagas, o comandante da Rua da Jaca, meu amigo Haroldo, um abraço para você. Lucas, já fiz esse convite, já fiz o convite aí para você, tá? Você tem que aceitar aí, está adicionando. Então, assim, sempre muito bacana a gente poder participar dessa conversa, né, dessa troca de ideias, né, com os companheiros, porque nossa conversa com o Péricles na última terça-feira foi muito boa. Falamos sobre a questão do comércio, sobre a questão da pandemia, falamos também sobre a realidade também lá de Travessão, do que está acontecendo, né? Você tem, Lucas, que aceitar aí, tá? Eu já fiz o convite, você tem que aceitar aí, tá bom? Haroldo, a Saídia está aí. Obrigado, Saídia, mais uma vez, mais uma noite aqui conosco. A Nelma Carvalho também, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado, Nelma. O Pastor Ulisses, um abraço para você, Pastor Ulisses. Sempre um prazer, sempre muito bom tê-lo aqui nas nossas lives. Um abraço. A gente está recusando, mas para participar. Flamarion Correia, um abraço, boa noite para você, meu amigo. Sônia Rise Ribeiro, boa noite, Sônia. Obrigado por estar aqui conosco. Pastor Ulisses botou boa noite, Marcelo. Um abraço para você, Pastor Ulisses. Estamos felizes aí com a sua participação, tá ok? Bem, nós estamos aí nessa semana, uma semana
Nara, um abraço para você, boa noite. Nessa semana onde nós estamos é, com essa questão da eleição, né? A eleição é, sendo discutida. David Moreira, essa liderança. David, um abraço para você. Falamos. Você tem que, Lucas, tá com o celular deitado, né? Tem que estar com o telefone deitado e aceitar o convite. É, aprovar aqui, ó. Estamos aí. Tem que colocar o celular deitado, tá, Lucas? O celular em pé não vai entrar. A gente está numa semana aí muito importante, porque é uma semana que estão se debatendo a prorrogação das eleições desse ano, de 4 de outubro. O Senado aprovou já uma proposta de emenda à Constituição na terça-feira, que coloca a eleição com data para ser realizada em 15 de novembro. Então, a eleição que seria 4 de outubro, com essa proposta aprovada pelo Senado, ela vai para dia 15 de novembro, né? 15 de novembro o primeiro turno e 26 de novembro o segundo turno nas cidades. Silva Aeromodelismo, um prazer ter você aqui, meu amigo. Boa noite, Marcelo Garcia, e a todos, seja bem-vindo. Jorge Lúcio Ferreira, esse grande companheiro aí, Jorge Lúcio, nosso amigo Jorge Ponto de Prosa. Ali eu já vim aqui fazer a participação dela, né, de sempre, né, que ela não deixa de participar, tá sempre aqui conosco. Lucas, deitado. Então, eu vou aqui mandar o convite novamente. Tem aqui, vou aprovar aqui. Vamos ver aqui. Mando Lucas aqui nesse bate-papo. Sônia Maria, um abraço para você. Tem que, David, qualquer coisa, dá um help lá ao nosso amigo Lucas, para ele poder compartilhar aqui essa live com a gente. Amélia, um abraço para você, Coutinho Tavares. Rosenilda Gomes, um abraço para você também. Muito boa noite. E como eu estava falando, até a gente conseguir aqui essa parceria aí de conversa com o meu amigo Lucas Rangel, estamos comentando aqui sobre a questão da eleição, né? A eleição, o Senado aprovou a mudança da data, né? Não vai ser mais dia 4 de outubro, pelo que o Senado aprovou. A eleição vai ser no dia 15 de novembro, né? Que é a data prevista para a realização da eleição. 6 de novembro, né? Então, a proposta, né, aprovada pelo Senado. Um abraço, Gleison Silva, boa noite. Maria José, boa noite. Muito obrigado por estar conosco aí. Então, houve esse adiamento, essa questão da eleição já foi aprovada pelo Senado e agora vai ter que ser aprovado lá na Câmara dos Deputados, né? Que é... Eu vou ali falar com minha mãe, dela vai dar coração. Tá bom. Então, precisa agora que o Senado vote essa proposta que foi aprovada pelo Senado da República, né, de forma muito mais tranquila do que parece ser que vai ser votado na Câmara, né? Hoje existe uma resistência dos partidos do chamado Centrão, né, os partidos ali, o PL, o PP, né, o Republicanos, né, alguns partidos que não estão a favor, né, desse adiamento da eleição para 15 de novembro. Então a gente tem ainda que aguardar o que vai acontecer na Câmara dos Deputados, né, e a partir do que vai acontecer na Câmara dos Deputados é que nós vamos ter certeza se a eleição realmente vai ser adiada ou não, né? Existe essa situação aí, algumas pessoas defendendo,
né, defendendo a suspensão da eleição para que a eleição ocorra em 2022. Existem alguns partidos com essa proposta, alguns deputados com essa proposta na Câmara, mas o que parece é que realmente a tendência é se votar a eleição no dia 15 de novembro. Tudo bem, Lucas, pode fazer o convite aí. Pode fazer aí, pedir para participar, sem problema nenhum, eu aceito aqui. Então, eu queria mais uma vez aí agradecer a todos que estão presentes. Estamos falando aqui sobre a questão. Letícia, um abraço para você, Letícia Barreto. Boa noite, um abraço. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aí conectados. Estamos aqui tentando essa conexão com o nosso amigo Lucas Rangel. Vamos ver se agora vai, né, para a gente poder começar esse papo franco, esse bate-papo com o nosso amigo Lucas, que estamos tentando aí essa conexão, né, Gargaú-Guaxindiba, para falar sobre, agora sim, o nosso amigo Lucas. Demorou, mas chegou, né, Lucas? Boa noite, Marcelo. Boa noite aí a todos que estão acompanhando a live. Rapaz, deu um probleminha aqui, mas David me assessorou. David é um bom assessor, viu, David? Obrigado aí. David tá por dentro, né? Toca isso, faz isso todo dia, né? É comunicador, né? Sabe de tudo. Exatamente. Ô, Lucas, primeiro dar uma boa noite aí a você, agradecer por estar conosco aqui nesse papo, né? Tivemos essa conversa com o nosso amigo Marcos Biral, tivemos também com o nosso amigo Cássio Jones, que também é pré-candidato a vereador. Essa semana, terça-feira, foi com o nosso amigo Péricles Caldeira, lá de Travessão de Barra. Falamos aqui sobre vários assuntos e hoje a gente bater esse papo com você. Você que é jovem, tem uma experiência em relação a ter já vivido em outras cidades, com outras realidades de cidade, e pensar também um pouco que São Francisco pode ir para frente. A ideia dessa conversa hoje nossa é nesse sentido, né? Da gente falar sobre como a nossa cidade pode avançar. E também um pouco isso sobre o cenário político, né? Então, eu queria dar uma boa noite a você e dizer que, para você deixar esse espaço para você também saudar aí os companheiros que estão conosco nessa live. Boa noite, Marcelo, meu amigo. Obrigado aí pelo convite. É sempre muito bom a gente discutir e debater sobre São Francisco, né? Sobre a nossa cidade. E eu te agradeço aí pelo convite e agradeço também a presença de todos que estão acompanhando aí e que com certeza também querem o melhor para a cidade, né? Querem o melhor para São Francisco e estão deixando suas opiniões, né? Estão fazendo as perguntas. Isso é muito importante. Agradeço a todos a oportunidade, né? E uma boa noite a todos. Então, Lucas, eu queria começar primeiro abordando aí essa questão da eleição, né? O Senado votou na terça-feira, aprovou a prorrogação da eleição, né? O adiamento da eleição para o dia 15 de novembro. No caso de São Francisco, uma cidade que só tem um turno, né? Não importa muito o que vai acontecer no segundo turno, mas no nosso caso, que só tem um turno, a eleição foi adiada, pelo menos parcialmente ainda, porque precisa a Câmara votar, para o dia 15 de novembro. Qual a sua avaliação? Você acha que isso é bom? Você acha que isso tem algum reflexo na questão política, beneficia alguém, atrapalha outros? Qual a sua opinião sobre esse adiamento aí da eleição? Marcelo, na minha opinião, o certo é o adiamento. Pelo menos, eu entendo que é o melhor caminho, né? Acaba que a gente está sem clima para falar em política, para falar em eleição, né? Para você pedir voto. A gente já conversou sobre isso. Está uma situação muito complicada. Então, como que a gente fala em eleição no momento desse? É muito complicado, né? Tudo que a gente questiona pode
né? E, na verdade, a gente cobra o melhor pela cidade, né? Pelo Estado. E, com relação ao adiamento da eleição, eu acho que, acredito que até meados de setembro, essa pandemia aí vai ter dado uma cessada, né? Acabar, a gente sabe que não vai, mas vai diminuir. E a gente vai poder falar melhor sobre a eleição, falar sobre o futuro de São Francisco, né? Em questão eleitoral, com mais calma, a eleição sendo em novembro. Porque agora acho que ninguém tem cabeça para falar em política, para falar em eleição, né? E, na minha opinião, seria a melhor saída. A melhor saída seria dia 15 de novembro, né? Para os lugares que tem, as cidades que têm segundo turno, comecinho de dezembro. Então, eu concordo, eu sou de acordo com isso. E, quanto a benefício e malefício, eu acho que acho que fica ruim assim para quem está no meio da política, que quer logo que ela chegue, quer logo que ela aconteça, para acabar toda. Porque é um desgaste muito grande uma eleição, né? Um pré-eleitoral é muito desgastante. Então, você fala com todos os candidatos em questão de prorrogar a eleição, é muito cansativo, né? É praticamente você estar voltando um mês. Então, mas de qualquer forma, no olhar geral, é o melhor caminho. Porque você tem nesse meio do caminho uma pandemia, né, uma doença que está circulando, o vírus que circula. A gente não sabe o que vai acontecer até outubro, também não sabe o que vai acontecer até novembro, né? Mas quanto mais você puder adiar um pouco, melhor para você até se organizar. O próprio Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, se organizar para o dia da eleição, né? Com a questão de álcool em gel, com todo o aparato para as pessoas que vão trabalhar no dia da eleição, porque tem essa questão. Uma coisa é você ir lá votar, né? Que você está indo, vai acabar se expondo. Imagina a pessoa, o mesário, que está ali o dia inteiro recebendo 200, 300 pessoas, sei lá, 500 pessoas por sessão para votar, Muita exposição, né? né? A gente sabe que hoje vai ter ali, você precisa, por exemplo, pegar o título, o número do título para o mesário digitar ali na urna eletrônica o número do título, para liberar a urna para a pessoa ir votar. Então vai ter o contato, né? Vai ter aquele contato do documento. A pessoa pega o documento e entrega para outra. Várias pessoas vão passar ali. Então tem que ter um Sim. cuidado em especial para as pessoas que vão trabalhar como mesários, né? Que são voluntários, diga-se passagem, são pessoas que são importantíssimas para essa questão democrática, né? Para esse momento democrático do país. Os mesários, né? Que se dedicam ali, ficam um dia inteiro trabalhando. Há notícia de que o dia da eleição o horário de votação vai ser estendido, né? Então vai ser mais ainda trabalhosa essa eleição, mas é o que você falou, eu concordo com você, acho que nós estamos vivendo essa pandemia e quanto mais puder adiar, né, no sentido que eu também sou contra a prorrogação de mandato, não porque não sou eu que não estou no mandato, mas concordo com a tese do presidente da Câmara, do presidente do Senado, de que se você prorroga mandato agora, abre um precedente para você prorrogar mandato depois por qualquer motivo, né? Um presidente da República, qualquer um maluco aí qualquer que possa entrar, o atual ou o que vai entrar, ou que vai entrar, arruma uma confusão, uma guerra com um país, um problema com um país vizinho e acha que ele precisa conduzir o processo mais um pouco, pede prorrogação de mandato. Então, são umas coisas que podem acontecer e o presidente da Câmara e do Senado estão querendo garantir a ordem e não concordam com a questão da prorrogação de mandato. Eu também acho que é temerária nesse momento, né? A não sei que tivesse um surto muito grave, grande, porque as prefeituras estão liberando tudo, né? Abrindo tudo. As cidades estão se flexibilizando, deixando o povo ir para a rua. Então, por que não vai ter eleição? Se tivesse todo mundo fechando, Sim. tivesse o contrário, aí tudo bem. Deixa eu mandar um abraço aqui para Dinalva Trombeta, que entrou aqui. Martinária Carvalho Rangel, essa você não conhece. Primeira dama. Natália
Anacleto, boa noite para você, Natália. Deixa eu ver mais aqui que mandou mensagem. Carlos Fabiano de Almeida Sá, nosso presidente Fabiano, um abraço para você. David Moreira, Lucas Rangel, mais um jovem são franciscano que pensa em uma São Francisco melhor para todos. Tá aí nosso amigo David Moreira. Compartilhe quem puder. É verdade, quem puder estar aí na nossa live, que puder compartilhar, para que mais pessoas possam estar nos acompanhando, é importante. Antigamente votávamos 15 de novembro, data da proclamação da República. Está lembrando aqui ao Altemar que no passado o dia da eleição era 15 de novembro. Vai voltar aí os mais antigos, né? Não chamando o Altemar de velho, né? Mas aqueles que já votaram no dia 15 de novembro vai voltar a lembrar dessa data. Cacaio Andrade, nosso presidente da Associação de Moradores de Gargaú, um abraço para você, Cacaio. Sempre bem-vindo. Cacaio também que é pré-candidato a vereador, mas se adiasse, acabava com o sofrimento, mas se adiantasse, acabava com o sofrimento do povo de São Francisco. David, não entendi. David colocou aqui. Mas se adiantasse, acabava com o sofrimento do povo. Adiantasse a eleição, né? Acho que ele quer dizer que, em vez de adiar, tinha que adiantar. Acho que é um pouco pelo que eu entendi isso, né? De novo, 100% concordo com o Marcelo Garcia. Alice Vitoriosa, com certeza. Um abraço para a Alice, que está aí também. Magno Silva, aí, Magno, Lucas Rangel, tamo junto. Magno tá mandando um abraço para você aí. Um abraço, Magno. Magno é um grande amigo aí. Tamo junto, irmão. Ana Paula Oliveira Cardoso, boa noite. Roberto Oliveira Beto. Beto, um abraço para você, meu amigo. Um abraço a todos aí, tá? Manel, Rosélia, todos. O amigo Lucas tem acompanhado o cenário político da nossa cidade. Gostaria de saber qual sua visão sobre o poder legislativo da cidade. Colocou aqui o nosso amigo David Moreira. Marcelo, eu até vi aqui a pergunta do David. Eu acompanho política em São Francisco, né, assim, mais próximo a partir de 2008, né? Foi a partir do ano de 2008, das eleições de 2008, que eu me aproximei da política. Estava com 17 anos. Na minha opinião, essa Câmara é a Câmara, como eu posso dizer, a Câmara mais morna ou mais parada que eu vi nesses tempos de política. Que eu acompanho a política, que eu acompanho o cenário político. Eu vejo que essa Câmara é meio um pouquinho anêmica, né? Os vereadores, tem muitos que são meus amigos, me desculpem, mas é uma Câmara que a gente não vê ela trabalhar. Agora que eu vi aí um projeto de lei do presidente da Câmara, Cocóia, um abraço para ele, paralisando os empréstimos consignados dos servidores públicos da cidade. Quer dizer, foi um projeto que, pelo atual momento, é importantíssimo, mas foi o único movimento que eu vi da Câmara nesse atual momento do Covid-19. Então, eu acho que a Câmara deveria estar muito mais ativa, principalmente nesse momento, né? Eu tenho várias coisas a questionar em relação à Câmara, e agora, com relação ao Covid, à pandemia, mais ainda, né? A Câmara tem uma arrecadação enorme, a gente viu aí no começo do ano, que fez uma compra, um pregão de registro de preço para a compra de gasolina. Eu acredito que essa gasolina não está sendo usada, né? Então, é um dinheiro que poderia retornar para a prefeitura estar transferindo isso de alguma forma para o povo. Cancelava empenho, né? Cancelava empenho, com certeza, e eu não vejo nenhum movimento dessa parte, né? Eu acho que poderia estar mais ativo nesse sentido, já que está todo mundo, a Câmara diminuiu muito o movimento, muitas vezes eles estão fazendo sessão online, né? Então, às vezes alguns de casa, então você não precisa ter o gasto que tem normalmente, né? Ligar ar-condicionado plenário, gastar energia, então, servidor separado. Sim, que seja o mínimo, 20, 30, 50 mil que retorna para a prefeitura,
você transforma isso em, a prefeitura manda esse recurso para a promoção social, que pode dar cesta básica para o pessoal, ou outras coisas, né? Estou dando um exemplo, né? E a gente viu, Então, Lucas, em outras cidades, as câmaras fazerem esse movimento, né? Estarem dando a sua cota de contribuição, né? Diminuir o salário de vereador, né? com certeza. Então, com relação a salários, né? Eu vi muita polêmica aí, o pessoal falando sobre corte de salário dos funcionários. Posso até ser polêmico nesse sentido, mas eu não deixo de opinar e colocar minha opinião. Na minha opinião, a prefeita fez o certo. Ela, segundo eu soube de algumas pessoas, que até são funcionários, algumas até vieram me questionar se eu não iria bater no Facebook, se eu não iria questionar isso, esse corte e tal. Mas aí eu perguntei à pessoa se a pessoa estava trabalhando integralmente como trabalhava anteriormente. A pessoa falou que não, estava indo 2, 3 vezes na semana. Então, diminuiu o ritmo de trabalho, né? A carga horária diminuiu. E em outras cidades, né, a gente viu mandando embora. Nesse sentido, a prefeita ela fez o certo, na minha opinião. Ela diminuiu o salário, cortou na metade e ninguém fica sem salário. Eu só não sei, não tenho informação, se foi feito isso também com os secretários, né? O pessoal do primeiro escalão, se cortou também. Ah, mas está trabalhando, mas ganha bem, pode diminuir um pouquinho. Vou te dar um outro exemplo, o secretário de turismo mesmo. A gente não vê nenhum movimento da Secretaria de Turismo no momento. E aí, eu vi que teve uma reunião essa semana aí da prefeitura com o pessoal do ramo alimentício, e eu vi ali alguns membros do primeiro escalão da prefeita, mas não vi o secretário de Indústria e Comércio. Então, quer dizer, ou ele já não está trabalhando, se não tiver, ótimo, a gente não tem essa informação, mas se ele estiver trabalhando, tem que saber se foi cortado o salário, se diminuiu também o salário. Estou dando um exemplo de uma secretaria que a gente vê que não tem atividade, a não ser estar dando atenção aos comerciantes, né, ao pessoal do comércio, que é a Secretaria de Indústria e Comércio. Né? E a gente não está vendo ele no principal, vamos dizer assim, numa reunião importante, a gente não viu. Não sei, às vezes poderia estar com alguma licença médica e tal. Não sei se ele estava na reunião que a prefeita fez também. Na área que é de referência a ele, né? Uma área totalmente ligada a ele, né? Ó, eu até parabenizo. Mas às vezes, Lucas, outra... às vezes tem outras pessoas que estão mandando, né? Às vezes ele é só secretário no nome, né? E tem gente que outras pessoas que estão assim mandando. Não dá, né? É. Assim a gente não aguenta, né? Ó, Mas eu queria trazer um dado para você quando você fala essa questão do salário. Eu recebi ontem, né? O Supremo Tribunal Federal confirmou numa votação que a jornada e salário de servidor não podem ser cortados, né? Por 6 votos a 5, o Corte considerou ilegal a possibilidade de redução. Lógico que o que a prefeitura aqui está fazendo, ela está fazendo isso em cima dos contratos, né? Mas, por uma questão de, vamos dizer assim, de analogia, né, já deveria, por exemplo, os contratos ter direitos como não de estabilidade, porque estabilidade é o concurso que dá. Mas eu digo assim, de previdência, de 13º, de férias, e a gente sabe que o contrato em São Francisco não tem nada disso. Mas o Supremo votou a notícia de ontem, 24, né, decidiu ontem a considerar inconstitucional a possibilidade da redução de jornada de trabalho e de salário de servidores públicos, né, no Brasil. Então, de alguma forma, pode não ser com o contrato. Ilegal é com o servidor, que não pode ser feito isso. Mas com o contrato, por mais que a gente sabe da dificuldade, esse momento de pandemia, parará, você tem aí agora um caminho assim, uma questão jurídica dizendo, olha, não tem que fazer, não pode fazer, né? Então, apenas trazendo aqui um dado, que isso me chegou hoje de manhã, eu ia até
postar isso, mas acabei deixando para a gente tocar aqui no assunto, que eu sabia que uma hora e a outra ia sair esse assunto da questão da redução de salário e tal, a gente trazer isso à tona, né, essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas aí você falou que ia dar outro exemplo. Não, deu uma cortada aí na pergunta. Não, você falou que ia dar outro exemplo, eu te cortei. Sim, eu questionei a situação do secretário, né? Que a gente não vê vestígios dele. A gente não está vendo ele aí em trabalho nenhum, né? Isso. Pode estar, né? Não sei, não tenho visto. Como não vi na reunião, né? Com os comerciantes, né? Sendo ele o principal da pasta. Eu dou outro exemplo do subsecretário. O subsecretário estava na cidade aí trocando lâmpada com o pessoal da iluminação pública. Quer dizer, já que não tem uma outra coisa para fazer, vamos embora para a atividade. Eu acho que aí tá, o caminho é esse, entendeu, Marcelo? Tem que todo mundo contribuir de alguma forma, né, no momento de Sim, pandemia, ele né? está recebendo, ele está trabalhando. Então, quer dizer, eu estou criticando do lado do secretário, que a gente não está vendo ele, a gente não vê ação nenhuma da secretaria em apoio aos comerciantes. Poderia muito bem trazer aí o Sebrae, né? Alguém do Sebrae para estar auxiliando alguns comerciantes que queiram, claro, né? Ouvir um pouco, algumas ideias, né? Para passar por esse momento. A gente não vê nenhuma aproximação da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio. Então, aí como eu questionei o sumiço do secretário, eu estou parabenizando a postura pelo SUB. O SUB está aí rodando, colocando luz nos postes, né? Então, quer dizer, está contribuindo para a cidade. Certeza. Mandar um abraço para o nosso amigo Alexandre Henriques, nosso companheiro Alexandre Henriques, pré-candidato a vereador também. Alexandre. Eni Martins, Eni Marins, Eni, um abraço para você, para o Júnior aí, para Adriano, para todos. Tá? Marcelo Garcia, Maria de Leia, boa noite, Deus abençoe, amém. Leide Oliveira, Leide Campo Novo, Cacimbo, presente aí. Leide, um abraço para você. Eu sou o Marcelo, não sei se é 10 mil, 100 mil, 1 milhão, não sei o que daqui, mas é mil, né? Obrigado, Leide, obrigado aí pela sua amizade, né? Porque a gente não é, aqui não é uma relação de política, não, é relação de amizade. Obrigado aí pela lealdade. Mandar aqui um abraço para o meu amigo Hermano Cardoso, boa noite, está aí também. David botou, mas como procurar outro emprego no período que fica em casa? Eu acho muito errado retirar dos trabalhadores assalariados, mesmo diminuindo carga horária de trabalho, pois senão não é fácil viver com um salário, imagina com meio. Tem razão, né? O David também, Lucas, eu recebi umas informações que tem professores que estão que estão aí contratados nessa questão do ensino à distância, que também tiveram seu salário cortado. E eu vou te falar um negócio, eu já tive com alguns professores que estão nesse ensino à distância da Secretaria de Educação do município, e eles estão trabalhando muito, porque não é questão do trabalho do fato de ir à escola, é responder no WhatsApp. A ferramenta de resposta dos alunos é o WhatsApp, né? Os alunos que têm o WhatsApp, tem uma professora, por exemplo, que me falou que tem 25 alunos, mas ela só tem contato com 20. 5 alunos ficaram perdidos porque, com certeza, as pessoas não têm internet, não têm WhatsApp. E aí eles têm que ficar respondendo no WhatsApp. É o dia inteiro chegando mensagem, chegando dos alunos, os professores tendo que responder, né? É uma situação muito difícil, né? A dificuldade que os professores estão tendo para passar conteúdo, né? Não está sendo fácil. Não sinto uma organização desse ensino à distância da Secretaria de Educação. Não está organizado. É uma crítica que a gente tem que fazer aqui. Está desorganizado. Não é culpa dos professores, é culpa do sistema que foi colocado, né? A gente tem visto aí várias plataformas, ferramentas de trabalho que estão funcionando de forma melhor, e os professores que tem que ficar em casa naquele horário que daria aula, né? Uma parte da tarde, por exemplo, fica ali respondendo pelo WhatsApp. Imagina você ficar respondendo no WhatsApp pergunta de 20, 30 alunos, quem tem uma turma, quem tem mais de uma turma,
É uma coisa assim que, se você tem ali a Muito plataforma, você complicado. aqui, o professor abre a câmera dele lá, os alunos abrem a câmera deles nas casas e aí vai interagindo pela internet ali de forma presencial, online, né? Mas, O, infelizmente, não pro- é uma o, crítica pro- que eu o faço. grande, o grande, o grande problema é que muitos alunos não têm o telefone, né, Marcelo? E aí me parece que eles criaram uma forma que eles entregam o material, né? Mas é aquela história. Como é que você vai fazer a tarefa se você não teve a aula daquele assunto, né? É um negócio muito complicado. Mas eu quero dizer assim, poderia a gente ter crítica em relação aos alunos que não têm internet, que não têm dificuldade. Vamos falar a verdade aqui, Lucas. Tem gente que está esperando aquele kit de alimentação da escola até hoje, que é tão importante para poder se alimentar. Famílias esperando e não recebeu até hoje. Imagina ter internet em Sim. casa, né? Mas sem mesmo, vamos dizer assim, absorvendo esse problema, um problema que os professores estão enfrentando. E aí esses professores que estão se dedicando, estão colocando o seu método mais possível, o melhor possível para poder dar aula, têm os seus salários cortados com a desculpa de que estão trabalhando em casa. Não tem motivo de fazer isso, né? Sim, eu acho que o corte de salário, falta de dinheiro não é. Não tem Pois como é. ser falta de dinheiro, né? Porque cortou muitos gastos. Merenda escolar, né? Ônibus de faculdade, ônibus que transporta o pessoal dentro do município, os alunos dentro do município. Então, né, o corte de gasto também foi muito grande, né? Porque a desculpa de que está caindo a arrecadação, mas a despesa também diminuiu. Combustível para fazer o Sim, transporte dos alunos, né? Ônibus universitário, aluguel de creche e escola, por exemplo, que paga aluguel, não deveria pagar nesse momento, tem que chamar e vai falar, olha, não posso pagar, é uma questão aqui de prioridade, né? Infelizmente, exatamente. vai fazer o quê? Mas tirar o Até, salário me, dessas até pessoas. mesmo até mesmo o prédio de educação, né, Marcelo? Alguns dias atrás eu postei sobre isso, que é um absurdo. A gente ter lá a secretaria, o centro cultural fechado, um prédio lindo, enorme, que poderia, né, ser a Secretaria de Educação e está lá fechado, abandonado. A gente está pagando 20 mil por mês, Aliás, 20 ou essa 15 mil era, por mês. essa era a ideia inicial daquele prédio, né? Um prédio grande, tem ali um teatro para 600 pessoas, e no outro prédio tem várias salas para salas de área cultural, né? Tem ali um espaço para exposição muito grande, que poderia abrigar a Secretaria de Educação ali. O projeto inicial, a ideia inicial disso era é, a gente abrigar ali a Secretaria de Educação. Mas deixa eu mandar um abraço aqui pro Serginho do Estaleiro, que está aí, que entrou. É, Alex Barreto colocou aqui. Alex, um abraço para você, meu amigo. Obrigado por estar aí conosco. Se um salário não dá para nada, meio então, Bolsonaro tem dado um pouco mais de meio salário. A sorte de muitos brasileiros. É verdade. Essa fundo emergencial, auxílio emergencial, foi muito importante para essas pessoas nesse momento de dificuldade. Um abraço, meu amigo Tiago Quinto. Boa noite, meus amigos. Tiago, um abraço para você. Por que a prefeita e vereadores não cederam seus salários ou seus abonos, pelo menos? Colocou aqui o David. Oi, cortou aí. O Repete do David, David. David, por que a prefeita e os vereadores não cederam seus salários e seus abonos, pelo menos? Dava para segurar um pouquinho, né, Marcelo? Só cortar um pedacinho, só metade, não ia fazer tanta diferença, né? É verdade. Mas quem sofre sempre é o pequeno, né? Tem aquela história na briga do Rochedo com o Mar, quem se dá mal é o Marisco, não tem essa história? Com É, certeza. Bete Pereira, boa noite. Edileia Garcia, minha esposa, obrigado. Tiago Leandro, boa noite para você, Tiago, um abraço. Carlos Alberto Carvalho, boa noite, Carlos Alberto. Leonardo César, boa noite. Leonardo, opa, um abraço para você, Leonardo. É,
Kátia Sirlene Gomes, boa noite, Marcelo. Boa noite, meu amigo, minha amiga Kátia. É, Dalva Rodrigues Miguel, boa noite, meu amigo. Jesus o abençoe ricamente hoje e sempre. Um abraço para você, minha amiga Dalva. Dalva lá de Bom de Carrapato. Não vou falar Carrapato, todo mundo sabe de Nova Belém, mas todo mundo sabe a Carrapato, né? É, um abraço aqui para Marilena Luciano. Lucas, vem embora para Rio das Ostras. Estamos com saudade aí, ó. Marcelo, Marilena é do restaurante, eles são daqui de São Francisco. Eu lembro, é. Um abraço para eles lá, meus amigos. Estou com saudade deles também. A melhor picanha de Rio das Ostras é no restaurante Vitória. Alegria dos Anjos ao lado presente. da UPA. Oi? Alegria dos Anjos presente. Isso aí, Alegria dos Anjos. Fortíssimo. Eles têm que deixar os títulos deles aqui, isso sim. É verdade. Só morar em Rio das Ostras e vir cá votar. Leonardo. Pode falar. Leonardo, esse Leonardo é de Nova Friburgo. Ele é assessor do nosso deputado Sérgio Lobac. É meu amigo, meu amigão. Gosto Sérgio muito é meu amigo também. Eu estive na posse dele como deputado lá na Assembleia. Estive com ele como vereador em Nova Friburgo e estava na iminência de assumir a vaga como deputado. Agora acho que ele voltou para a Câmara, né? Infelizmente ele voltou para a Câmara. Teve essa mudança lá, ele voltou para ser vereador de Friburgo, mas o Sérgio é um cara, tem tudo para ser o próximo prefeito de Friburgo, né? Vai ser o prefeito. O Léo tá trabalhando muito lá para isso. Que bom. Um abraço pro Leonardo aí. Que bom tê-lo aqui conosco. Mande um abraço aí ao deputado, ao nosso futuro prefeito. E eu quero... Ô, Marcelo. Oi, pode falar. Eu quero mandar outro abraço também, né, que está assistindo a live aí. É o meu pai, é um pai amigo, que é Serginho de Taleiro, que está aí acompanhando também. Que bom. Que bom. Serginho é um companheiro, foi um companheiro da gente em 2016, foi um companheiro muito correto e esteve com a gente, ajudou muito aquela campanha em 2016 e eu acho que ele com certeza tem a marca dele na cidade, né? Tem a história dele aqui em São Francisco. Com certeza. Em Guaxindiba, ele e Fatinho, ninguém fizeram mais como vereadores, como os dois, não. Jorge Lúcio Ferreira, nosso amigo Jorge Pode Prosa. Por falar de Câmara de Vereadores, alguém pode me dizer uma ação da Câmara nesses 4 anos, uma ação feita pela Casa Legislativa, a não ser a mudança da Câmara para um prédio já pronto? Não tem, né, Marcelo? Não tem. E eu acho que... acaba que eu poderia ter resumido a resposta de David. Você olha a cidade. Se está tudo bem, a Câmara está boa, está trabalhando. Se a cidade não está tudo bem, você pode ter certeza que a Câmara está quieta. Porque a voz do povo é a Câmara. Se ela não trabalhar, esquece, amigo. Eu sempre dou um exemplo, Lucas. Eu fui vereador, né? E fui vereador uma parte do mandato. Eu fui base do governo. No final, eu tornei oposição e tal. Decidi ser candidato a prefeito. Todo mundo sabe da história. Mas naquele período que a gente estava ali como base do governo, não quer dizer que você tem que ficar inerte, né? Que você tem que ficar parado sem produzir, né? A gente trabalhava ali, claro, levando as demandas à prefeitura. Você faz isso de uma forma mais suave, digamos assim, porque você é base. Se você é base, você é amigo dos secretários, você é amigo de quem está ali. Às vezes o secretário não é muito seu amigo, não, mas você é base, você acaba sendo... você tem que criar uma boa relação, você não tem que ir para o confronto, né? Confronto vai à oposição, porque está em 2 lados políticos distintos, e você acaba indo para o confronto. Isso é normal em qualquer lugar do mundo que exista democracia. Mas a gente produziu naquele período nosso ali muitas audiências públicas, a gente falou sobre a questão de atendimento bancário, né? Eu não canso de falar isso. Nós fizemos audiência pública de transporte, dali saiu, né, a ideia de fazer o plano de mobilidade urbana do município, né? Se buscou o recurso veio, foi feito o plano de mobilidade. Marcelo, mas isso não está em prática. Gente, mas aí uma coisa depois da outra, né? Não dá para você cobrar para colocar o plano de mobilidade do município em prática se você não tem o plano pronto.
Então você tem que ir construindo. Então nós conseguimos construir isso, conseguimos que a Caixa Econômica saísse daquele prédio ali que já não conseguia mais atender a demanda da nossa cidade, que a Caixa Econômica atende Bolsa Família, atende todos os benefícios do governo federal, você tem a parte de crédito imobiliário, tudo na Caixa Econômica, né? Então, você tinha um prédio que já não comportava. Você chegava ali no verão, tinha gente na fila do lado de fora, no sol quente, esperando para entrar na caixa que não tinha mais espaço. Então, nós vimos tudo aquilo, concorremos atrás para que se construísse o novo prédio da Caixa Econômica, está lá. Isso tudo começou de um trabalho do Poder Legislativo, né? Começou da Câmara Municipal, né? Uma audiência pública para falar que os bancos não estavam querendo receber boleto, uma série de coisas. Então, assim, não quer dizer que você tem que ficar inerte. Nós fomos na ANP falar sobre a questão dos royalties do petróleo, foi a Câmara que tomou essa iniciativa, a gente foi lá conversar sobre isso. Então, conversamos, fizemos uma audiência pública sobre a questão da ponte da integração, né, que naquele momento estava se discutindo a possibilidade de começar a construção. Então a Câmara movimentou, né, ali, e a gente realmente vê nesse período uma Câmara mais quieta, né, uma Câmara mais interna, né, com resolvendo ali os problemas mais internos. Então, quando a população de alguma forma reclama, não deixa de ter uma certa razão, né, Lucas? Sim. Então, Marcelo, eu acho que é por aí. Acaba que a gente não vê nenhum tipo de movimento. Pode até estar tendo, né? Mas a gente não vê. Você vê que hoje o remanejamento na Prefeitura de São Francisco é 40% do orçamento da cidade. Quer dizer, a prefeita pode mexer com metade de todo o orçamento sem pedir prévia autorização à Câmara. Quer dizer, fica sem comando, né? O vereador está lá para fiscalizar, vai fiscalizar como? Dificulta até o trabalho dele, né? Quando você coloca, como tem algumas cidades aí, que tem média de 5% a 10% de remanejamento, você consegue, a partir daí, se estourou esses 10%, a prefeita manda, aí de acordo eles vão, né, liberando conforme eles acharem correto, né? Que igual teve esse problema aí que tirou 200, 300 mil da educação. A justiça pediu que devolvesse. É isso, é remanejamento. Tira de um lugar, tira de outro. Quando você faz um projeto orçamentário de um ano para o próximo ano, pelo ano que você gastou, você já tem uma base, mais ou menos. Pode ter algumas diferenças poucas. Então, não é nada para 40% de orçamento, entendeu? E a gente vê aí um detalhe pequeno, a gente vê. São Francisco tem uma única casa lotérica, uma única loteria. Município com 42 mil habitantes, com uma única casa lotérica. Quer dizer, é um desrespeito com a população. Aquela fila lá, eu não paro, não consigo parar naquele lugar, porque você não tem como. Você fica naquela fila que vai quase na outra rua. Sol quente. Né? No sol quente, que é um sofrimento terrível. É a mesma coisa de você estar num posto na clínica da família para fazer um exame, você tem que madrugar. É a mesma coisa a lotérica. E a Câmara está sendo omissa nisso, porque foi o que você falou. Faz ali, cobra a Caixa Econômica, uma outra licitação para colocar outra casa lotérica. Né? A gente já tem espaço para isso, já não é de hoje. Né? E Lucas, você sabe como que surgiu essa questão da Caixa Econômica? Você está falando isso, vou dar. Nós fizemos lá na Câmara. Houve um servidor da Caixa Econômica que falou assim: Marcela, 13 anos a Caixa de local. Há 13 anos estamos tentando fazer essa mudança e a gente não consegue. E aí, mas eu falei assim, então vamos trabalhar nisso. E a gente mexeu, fomos atrás da. Acho que Lucas travou aí o vídeo de Lucas. Cristiane Balbi, um abraço para você, Cristiane. O comércio ficou aberto na maioria do tempo, diminuiu um pouco o fluxo de pessoas, mas a arrecadação é quase a mesma. Não tem
Cristiane, que é pré-candidata a vereadora também, a Cristiane. Alexandre Henriques. Marcelo, divulga aí que a partir de amanhã estamos trabalhando em entrega de lanches na chapa em São Francisco. Por enquanto, a partir das 19 horas, lanche na chapa, hambúrguer, x-tudo, x-bacon, tem tudo lá com o nosso amigo Alexandre Henriques e muito mais. O telefone tá aí no comentário, né? 998-88-8490. 999-290625. Colocou aqui a nosso amigo Alexandre. Acabando, o Clarismar colocou que essa live hoje está muito morna. Clarismar que é pressão, né, Clarismar? Edson Santos, Marcelo Garcia, homem de Deus. Abraço, Edson. Obrigado por estar conosco aqui. Leonardo, obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus. Um abraço, Leonardo. Um abraço aí no nosso companheiro Sérgio Lobac. Edson Santos, um abraço para você. Estou com você, Marcelo Garcia. Obrigado, amigo. Amarildo Gás, boa noite, primo. Vamos que vamos. Um abraço, meu amigo Amarildo Gás, que é também pré-candidato a vereador. Nosso amigo David Moreira. Alessandra Martins, boa noite. Obrigado por estar conosco. Guardar aí o nosso amigo Lucas voltar para a gente engrenar aqui, Clarismar. Né? Tem uns assuntos mais polêmicos, mais quentes, né, para a gente falar. E com certeza você vai gostar aí da live, né? Deixa eu ver aqui o comentário. Marcelo, gostaria de saber o que de Lucas, quais são os seus planos de governo e projetos como vereador e outro como vereador. Né? Deve ter sido um como prefeito e outro como vereador, né? Vamos ver se Lucas volta aí, David, para a gente poder te responder, tá? Dalva está colocando aqui sobre esse assunto. Uma Câmara omissa. Se você quer concluir, né, amigo Marcelo Garcia? Deixa eu ver se mais aqui. Gésio Neves. Um abraço, Gésio. Um abraço para você. Boa noite. Né, nosso amigo Lucas ainda não retornou aqui, né? Estamos aguardando ele retornar. Vou começar a falar aqui com o nosso amigo David Moreira, que fez uma pergunta, né, sobre... acho que o Lucas voltou aí. Vamos ver se ele retorna aí ao nosso bate-papo. Né? Com certeza ele vai fazer aqui o convite e a gente vai aprovar aqui para ele poder estar conosco, né? Nosso bate-papo. Vamos ver se nosso amigo Lucas já está retornando aí. Fala, Lucas, de volta. Opa, rapaz, meu celular descarregou aqui, cara. Então, Lucas, a gente estava falando aqui sobre essa questão da Câmara, né? E eu queria, o David perguntou aqui, eu queria ouvir um pouco mais de você. O que você pensa, né, nessa questão dessa pré-candidatura a vereador, e também sobre essa questão dos projetos, o que a cidade precisa, o que você acredita como ser, né, algo que precisa ser defendido pela classe política da cidade. Então, Marcelo, eu acho que o meu objetivo dentro da política, né, dentro da Câmara, seria principalmente fiscalizar de verdade os atos do governo, né? O vereador, na minha opinião, e se Deus me permitir que um dia eu chegue lá, eu irei fazer isso, fiscalizar de verdade. Almoçar, eu saio da minha Guaxindiba, vou lá em Barra, vou almoçar, vou tirar um dia e vou almoçar na escola de Barra, para me ver como é que está a merenda da escola. E se não tiver boa, a gente tem que criticar e tem que cobrar, porque a gente está pagando por isso. E é a mesma coisa nos hospitais. Entendeu? Acho que falta isso do vereador, que é o nosso, vamos dizer assim, a nossa voz, né? A voz do povo é o vereador. O vereador tem que estar onde o povo está. Então, se o povo está na escola, a gente tem que ir lá na escola e ver se a merenda está sendo bem atendida. E do nada a gente tem que
chegar em determinada escola, vamos ver se lá está legal. No ponto, no hospital do ponto, nos postos de saúde, ver se está sendo bem atendido. Eu já cheguei, não estou falando desse governo, eu já cheguei em posto de saúde para ser atendido, o médico dormindo, né? Que vem para São Francisco para descansar, entendeu? Então, eu acho que o principal, não adianta a gente falar que eu vou buscar isso, eu vou pedir um paralelepípedo para minha cidade, para minha rua, vou pedir uma iluminação. Nós vamos cobrar, a gente tem que cobrar e fiscalizar de verdade. E, principalmente, mudar esse orçamento da cidade, esse remanejamento do orçamento da cidade. E tem que acabar esse negócio de remanejar 40% de uma secretaria para outra, né? A gente tem que jogar lá embaixo e, a partir dali, fiscalizar para onde está indo o dinheiro, né? Acho que é mais ou menos isso. Na verdade, tá mais presente, né? A sua Sim, intenção é de estar mais presente perto da população, perto do povo, né? Ouvindo as demandas, com né? certeza. Eu acho que o vereador, a gente, por ser cidade pequena, a gente vê muito isso. O vereador, ele não tem que levar ninguém para fazer cirurgia. Esse não é o papel do vereador. Se o vereador está fazendo isso, levando pessoas para fazer exames, levando pessoas para outras cidades para fazer cesariana, fazer outro tipo de procedimento, alguma coisa está faltando na cidade, né? Se Sem ele está dúvida, tendo que né? Sem fazer dúvida. isso, alguma coisa está errada. O papel dele é fiscalizar. Então, se ele está fazendo isso e na Câmara ele faz na rua e na Câmara ele não está cobrando, alguma coisa está errada. Não está tudo certo. Eu acho que, respondendo aí o que o David pergunta, em relação ao projeto que a gente defende nessa pré-caminhada aí de pré-candidatura a prefeito, acho que a cidade precisa de um gestor, de alguém que faça uma gestão mais moderna, né? O que é gestão moderna? É apertar a torneira do desperdício, você gastar certo onde tem que gastar, colocar o dinheiro onde tem que colocar, não ficar governando sem ter uma prioridade, sem você saber o que você quer fazer, saber o que você quer fazer com as suas prioridades, com onde você quer levar a sua cidade. Você precisa ter um planejamento, ter uma organização. Uma coisa, uma palavra chamada previsibilidade. Você precisa saber o que você quer fazer, com onde você quer chegar. Qualquer coisa que a gente faz na vida, é, a gente precisa ter uma organização, um planejamento, onde a gente governo é isso. Então, eu acho que a cidade está precisando de um governo moderno, onde você organize as contas da prefeitura, onde você deixe de ter cargos para fazer o atendimento só político, né, sem ter controle, sem ter contribuição nenhuma para a cidade, por exemplo. Pessoas que ganham sem fazer nada. Então, são as situações que, se você não mudar, não apertar política, a cidade nunca vai para frente, né? A gente nunca vai crescer com a cidade que a gente quer. Organizar, como eu sempre falo aqui, explorar o petróleo que a gente tem, fortalecer a agricultura, criar estruturas para que o produtor possa ser, vamos dizer assim, um ator importante da nossa cidade, né? Essa parceria com o poder público, a questão do turismo, questão da pesca, que a gente vem falando aqui, é saber explorar isso e pegar os recursos, o dinheiro da prefeitura e investir onde tem que investir, trazer os empresários, as empresas para perto, para nos ajudar a contribuir com o futuro da nossa cidade. Isso tudo precisa ser feito e isso tudo é novo, né? Isso tudo a gente não viu ainda acontecer. Ter uma equipe, né? Porque não adianta você ter um governo, né, com um prefeito novo, ou com um novo prefeito, ou com uma equipe de vice-prefeito, por exemplo, e você ter um secretariado velho, né? Um velho que eu digo não é de idade, velho que eu digo é de pensamento. Então você precisa ter uma equipe onde você governe e essa equipe te acompanhe o pensamento, gerar emprego, né? Ter uma equipe cuidando para geração de empregos, atração de empresas para a nossa cidade. Tem que ter isso, né? Enquanto a nossa cidade ficar no feijão com arroz, né, na mesmice, a cidade não vai dar o passo à frente.
A população não vai junto com a cidade e dá um passo à frente. Então, o que eu acredito é numa gestão, uma gestão mais moderna, uma gestão onde a gente corte o que não é necessário, diminui o tamanho da prefeitura, precisa diminuir o tamanho da prefeitura. Aí a gente tem espaços, por exemplo, que poderiam ser economizados, né? O David mesmo coloca isso aqui, vou dar um exemplo. Né? Em Gargaú, nós temos 2 prédios da Secretaria de Educação, da Prefeitura, e a Secretaria de Educação aluga um prédio para botar a creche. Então, você está jogando dinheiro fora. Se você tem 2 prédios, que você poderia funcionar, promessa, inclusive, da Secretaria de Educação, que iria, esse ano, colocar a creche parados aqui em São Francisco, porque eram o posto de saúde e o posto da estratégia da família. Quando se criou o posto de saúde novo, né, que foi construído o posto de saúde novo, a saúde ficaram abandonados, né? Não se usa esses prédios. E agora continua se pagando aluguel para creche, né? Lógico que Gargão precisa de uma creche urgente para a gente ter espaço, que tem muitas crianças, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é que aí é onde você desperdiça dinheiro, é onde você bota, aí depois vem com a história que caiu a arrecadação, que não tem dinheiro, que isso, que aquilo, mas está botando dinheiro, jogando dinheiro onde não deve, né? Ou você tem outras alternativas, né? Eu sempre falo aqui das parcerias, né? Eu tenho uma lei municipal, que é a Lei Municipal de Adoção de Praças Públicas, né? Qual é a minha ideia? Que uma empresa, que um comércio pudesse cuidar de determinadas praças públicas na nossa cidade e esse comércio tivesse algum tipo de benefício fiscal por parte da prefeitura. Essa lei existe. Por quê? Porque você vai economizar a prefeitura, né? Vai economizar dinheiro da prefeitura para fazer outras coisas. Cuidar dessas praças, você vai colocar na saúde, vai colocar na educação, e aquela praça, aquela empresa, um exemplo que eu vou dar aqui, o Trevo das Praias ali de São Francisco, uma empresa poderia administrar cuidar daquela praça, né, do trevo ali das praias, deixar bonito, botar ali sinalização, e ele poder colocar talvez ali uma placa com o endereço, com o comercial da empresa dele, né? Eu acho que era isso, né? Que era muito importante para o nosso povo. A gente ia economizar dinheiro, né? Acho que é dessa forma que a São Francisco precisa ser governado, né? Colocando o dinheiro certo no lugar certo, né? Economizando dinheiro com parcerias, com alguém que pode nos ajudar, né? Chamar o comércio, por exemplo, da rede de turismo das praias, por exemplo, para nos ajudar a construir uma programação, né, da gente estar junto, cada um dando a sua parte. Eu não tenho dúvida que estão dispostos a fazer isso. Mas, infelizmente, né, o que se pensa é dessa forma. Pensa assim, olha, nós temos X para gastar. Até acabou aquele dinheiro, acabou. Não tem mais o que fazer. Não se pode fazer nada. Né? Acabou o dinheiro público, acabou o dinheiro da prefeitura, né, que tinha para aquele projeto. Então não podemos fazer mais nada, porque o dinheiro que tinha já foi gasto. Às vezes pensa assim, mas nem sempre pensa numa parceria, em trazer. Eu já falei aqui, por exemplo, dei exemplos. Alguém já ouviu falar aqui do Natal Luz, né? Lá em Gramado, lá no Rio Grande do Sul. Lá em Gramado, a prefeitura, eu tô tentando retornar Lucas aqui. Lucas acho que não tá mais, saiu. Lucas, volta aí e faz o convite. Então assim, estamos falando aqui sobre Gramado, Natal Luz. Quem já ouviu falar aqui sobre Gramado? Toda a produção da cidade de Gramado, eles gastam, sei lá, 10 milhões de reais para produzir a cidade, transformar a cidade numa cidade dos sonhos, né? De filme encantado.
A prefeitura não gasta nem um centavo do poder público para deixar Gramado pronta para o Natal Luz. É tudo com lei de incentivo à cultura, com dinheiro de empresas. A prefeitura não bota um centavo. E por que a gente não está dizendo para a gente transformar São Francisco no Natal de Luz? Estou dizendo que é possível fazer os projetos acontecerem aqui com parcerias privadas, não colocando dinheiro público, dinheiro da prefeitura, em coisas que você pode ter parceria. E o dinheiro da prefeitura sobrando, você vai botar mais na saúde, você vai botar mais na educação. Então você tem que economizar o dinheiro da prefeitura onde puder. O dinheiro do povo tem que ser cuidado com muito carinho, com muita cautela, para que, sobrando dinheiro, a gente dê atenção ao que a prefeitura tem que cuidar, que é saúde, educação, a promoção social, terceira idade, né? Então, por isso que é importante a gente ter prioridades, saber onde a gente quer gastar, né? Deixa eu ver aqui, tem comentários aqui. Adriel Barreto, essa liderança. Adriel, um abraço para você, boa noite. Gésio Neves Silva da Silva. Marcelo, no ponto de vista, entra e sai governo e os secretários são praticamente os mesmos. Isso tem que acabar. Pois é. Como que a pessoa critica o passado se quem está do seu lado era quem estava no passado, né? É muito complicado isso. Como é que eu vou criticar o passado se ao lado estão pessoas do passado, né? Não tem muito o que falar, né? Não tem como você falar para trás. Não, lá atrás era ruim. Ué, mas se você olha para o lado, todo mundo que estava lá atrás está perto. Ou uma maioria, né? Das pessoas que estão ao lado, que são as pessoas que comandam a cidade, né? Que ajudam a comandar a cidade, estavam lá no passado. Então não pode falar mal do passado, né? Pelo menos assim eu imagino, né? E aí o Gésio tem razão aqui. Edilé colocou: temos que lutar por dias melhores para o nosso povo. São Francisco pode ir muito além. Vamos ter uma cidade que todos nós munícipes merecemos. É verdade. David Moreira, em relação ao verão, você faria um verão de 3 meses ou trabalharia para termos veranistas o ano todo? Não precisa nem ter resposta, né, David? Acho que meu amigo Clarismar, né, que tá aí nos assistindo, eu acho que o grande sonho dele sempre foi, e de todos os comerciantes, né, sempre foi esse movimento durante todo o ano, né, durante os feriados, criando, né, ações como, por exemplo, criar aqui um festival gastronômico, né, como acontece em São João da Barra, em parceria com o Sesc, em parceria com o Sebrae, né, com a FEComércio, que coloca o dinheiro. A prefeitura não bota dinheiro, não. Lá em São João da Barra, são essas entidades que trazem essa estrutura e botam o dinheiro ali e movimentam o comércio. Festival Gastronômico de São João da Barra, Festival Gastronômico de São Francisco da Papuana. Trazer os restaurantes, as empresas, cada um vai levar o seu prato, festival gastronômico. Voltou nosso amigo Lucas aí. Então, criar mecanismo para você ter a atração, movimento, comércio sendo movimentado o ano inteiro, né? Dá para você criar com muita criatividade, né, ações em que não precise tanto do dinheiro da prefeitura para acontecer. Com parcerias, com um bom relacionamento, isso tudo faz essas coisas acontecerem, né? Eu vou dar um exemplo aqui do verão passado. Rio das Ostras, Campos, eu acho que Friburgo, algumas cidades fizeram toda a programação de verão bancada pelo Sesc, né? Não colocaram nenhum centavo da prefeitura para fazer verão. Eu estou falando aqui de prefeitura que tem dinheiro. Estou falando de prefeitura pobre, não. Estou falando de prefeitura com dinheiro. E eles não botaram dinheiro da prefeitura. Porque você imagina, David, se a gente pega 2 milhões de reais e gasta no verão, dinheiro da prefeitura, que a gente chama de recurso próprio, né? Dinheiro que veio dos impostos, dinheiro que veio de transferência do governo federal, que vem obrigatórias, né? FPM, FPE, e vai. Aí você bota 2 milhões de reais no verão. Toma aqui, 2 milhões. Pá, torra esse dinheiro. Aí faz festa, que é importante, que tem que fazer, mas joga esse dinheiro. Aí você quer ir lá em Barra do Itabapuana, naquele cais lá da Beira Rio,
está caindo, quer fazer uma obra de infraestrutura ali, não tem dinheiro. Aí você quer vir aqui na Lagoa de Gargaú, na Lagoa do nosso amigo Clarismar ali, pegar aquela área ali toda e padronizar aquilo ali, fazer uma lagoa como se fosse a Lagoa do Siri, lá no Espírito Santo, né? Você pega aquilo ali, não tem dinheiro, né? Você quer em Guaxindiba criar ali naquela área ali do Batubarão, do nosso amigo Almi, aquela região ali, fazer ali uma rua com intertravado, bonitinho, com pierzinho, para criar ali um cartão postal, não tem dinheiro. Agora, se você cria uma parceria com o SESC, por exemplo, como fizeram as outras prefeituras, gastam os mesmos 2 milhões, mas com o dinheiro deles, com o dinheiro dessas empresas, e deixa os nossos 2 milhões guardados, é meu, não vou mexer, você vai ter dinheiro para fazer esses investimentos depois na cidade. Então é isso que a gente precisa entender. É pegar o dinheiro que existe, que circula, que existe dinheiro privado, dinheiro que não é da prefeitura, para fazer as ações para o nosso povo, que não pode deixar de fazer realmente, e o dinheiro que a gente iria gastar da prefeitura com esses eventos, nós vamos economizar e gastar em outra coisa que fique aí de legado para a cidade. Isso é um caminho que pode ser seguido. Então, quando eu digo de uma gestão moderna, que pense a cidade para frente, que pense a cidade daqui a alguns anos, que a gente vai pensar numa área de negócios, num distrito industrial, né, numa área de terra que a prefeitura vai preparar para receber essas empresas, essas indústrias, para gerar emprego, se a gente não pensar nisso, São Francisco não vai sair do lugar. Mas para pensar nisso, precisa ter gente, não só o prefeito, não só o vice-prefeito, a equipe precisa pensar, o grupo precisa pensar dessa forma. Então, eu acho que São Francisco precisa avançar com esse pensamento, né? Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Gés botou, tem que colocar secretários com pensamento novos, volta até Domingo Legal, em todas as praias de São Francisco, para gerar economia no nosso município. E Domingo Legal, você vê quando o projeto dá certo, né? Até hoje as pessoas lembram, né? Marcos Biral. Marcelo. Vou só falar o Marcos aqui, deixa você falar. Tá. Com relação a Gramado, Rio Grande do Sul, é exatamente assim como o Marcelo falou. Fui algumas vezes e vi como o nível de lá. Acabando do Clarismar, colocou aqui meu amigo Clarismar, São João da Barra fez o Festival do Caranguejo com caranguejo e gargaú. Pois é, você quer tirar uma foto com uma escultura do caranguejo gigante, você tem que ir em Atafona, em Gruçaí, não é em Gargaú. Então, mas parabéns à prefeita Carla, ao grupo da prefeita Carla que criou deu esse passo na frente, né, já que a prefeitura de São Francisco ficou para trás, né, meu amigo Clarismar? Mas eu tenho certeza que nós vamos ter dias melhores. Pode falar, Lucas? Pude ouvir aí na hora que você estava falando sobre a praça. Eu já tenho até o nome, Adote uma Praça. Projeto Adote uma Praça. Esse projeto, vamos dar um exemplo aí, o nosso amigo Alexandre, publicidade, acho que ele estava aí online com a gente aí, ele tem um ramo que é alimentício, né? Ele vende lanches, né? Vou dar um exemplo da Praça Nova, Praça do Pescador aqui em Guaxindiba. Dentro dessa praça tem um quiosque. Você coloca Alexandre dentro do quiosque e ele é responsável pela praça, sem pagar aluguel, você vai pagar a luz. E ele é responsável em manter a praça limpa. Claro, iluminação não, mas na parte de limpeza é por conta dele. Você já tira um servidor dali e coloca em outra área. Mais importante, eu vou te dar outra área importante. Você pega esse servidor e coloca reformando as escolas do município. Entendeu? Eu estou te falando isso porque eu vi isso acontecer em Rio das Ostras. O prefeito Marcelino, no ano de 2019, ele fez isso. Ele pegou servidor do município que estava em outra área, às vezes desempenhando um papel que não era tão necessário,
conforme, vou dar até mais um exemplo de outro gasto absurdo. São Francisco, você pega a Guarapari. São Francisco é a única cidade que tem ponto de ônibus com banheiro. Em cada ponto de ônibus desse, que é a Marquise, que aqui a gente conhece como Marquise, tem um responsável por ela, que tem que ter um gasto com ele. Vamos dizer aí, material de limpeza. Vamos dizer aí que dá um custo aí de 50 mil por mês. Você com 50 mil por mês, você compra uma ambulância todo mês. Entendeu? Então, vou dar um exemplo aqui de Rio das Ostras. Marcelino reformou e pintou, que é o prefeito de Rio das Ostras, reformou as escolas, postos de saúde, com recurso próprio da prefeitura, sem precisar contratar ninguém. A gente aqui, eu tenho visto que a prefeita tem reformado algumas escolas, mas está contratando, paga 300 mil para uma reforma, 250. A gente poderia estar fazendo isso com recurso próprio, e lá foi além. O cara, o empresário, dono da casa de tinta, foi lá, doou tintas. O outro empresário doou mais alguma coisa. Quer dizer, a prefeitura só entrou com a mão de obra. Eu defendo, Lucas, eu defendo a criação dos mutirões. Mutirão com os alunos, com os pais dos alunos, com o servidor do município, com o secretário, com todo mundo. A gente vai para a escola, para aquela determinada escola e dá ali um boot. Não, se não for um negócio muito grave, quiser contratar, tirar telhados, outra história, mas estou dizendo assim, para dar uma reforma geral ali, você gasta ali um final de semana ou 2 finais de semana e você cria um mutirão, né? E fazendo isso, fazendo parceria com doações, né? Economizando dinheiro da prefeitura. Tem que pensar na economia. Eu acho que é isso aí, tem que ser malabarista, né? Tem que enxugar. Eu acho que a única saída para São Francisco é essa. Na terça-feira, o Pérez falou uma coisa que eu fiquei pensando muito nisso. Como que o prefeito vai trazer empresas para São Francisco se a gente não tem estrada, se a gente não tem água? Então a gente tem que começar fazendo isso. Vamos preparar nossa sala. Nossa sala é a avenida principal de São Francisco, a Edenite da Silva Viana. A nossa sala quando a gente recebe uma visita, a nossa sala está arrumada. O resto da casa pode estar bagunçado, mas a sala está arrumada. Sem dúvida. Sem dúvida. Isso? Então, é uma bagunça, parece mais aqueles países lá que não tem organização de trânsito. Quer dizer, é um negócio terrível. E tudo isso dá para a gente fazer com pouco dinheiro, gastando pouco. Né? Você pega aí, você corta, você tira o banheiro dos pontos de ônibus, né? Você coloca só o ponto de ônibus, você tira ali, você não precisa mais manter uma pessoa trabalhando naquele local. Você pode ver onde tem uma marquise no município, com certeza tem alguém trabalhando nela. Aí você tira aquela pessoa ali e coloca na escola fazendo manutenção. Você está entendendo? Então, a Prefeitura de São Francisco pagou em média esse ano, talvez assim os 4 primeiros meses de 2020, se eu não me engano, 2020, acho que foi 2020 ou 2019, não tenho certeza, mas os primeiros 4 meses, uma média de R$130 mil por mês para manutenção das escolas. R$130 mil por mês para manutenção das escolas. Então você imagina. É dinheiro. Contratou uma empresa, dinheiro, né? Contratou uma empresa, tem até aqui o nome da empresa, não vou falar aqui, né? Não estou aqui questionando o serviço, né? Estou falando que se pagou R$130 mil por mês para, pelo menos nos 4 primeiros meses de 2020, para dar manutenção nas escolas, uma empresa. E aí você poderia botar uma equipe da própria prefeitura, é o que você está falando, tira a gente aí de lugares que poderiam ser remanejados, ser até extintos algumas situações, para colocar com uma função importante, que é a manutenção das escolas, manutenção de posto de saúde, né? Eu quero mandar um abraço aqui para meu amigo Nando Oliveira. Marcelo, estamos em época. Estamos numa pandemia. Espera aí. Deixa eu voltar aqui, Nando.
Estamos, se não fosse, estamos numa época que, se não fosse pela pandemia, a prefeitura poderia fazer um evento junino com um concurso de quadrilhas, onde estariam participando aqueles locais e também as de outras cidades. Isso geraria renda para a nossa cidade, óbvio. Cria ali um festival da viola, né? Um festival de talentos com a nossa, que acontece no verão, né? Que poderia acontecer no inverno com as pessoas da nossa cidade, né? Para movimentar o inverno, né? As datas do inverno. Tem muita coisa para se pensar e até copiar de outras cidades que fazem isso. Meu amigo Neucimar Macedo Júnior. Júnior, um abraço para você. Fala aí, Lucas Rangel. Boa noite, meu amigo. Júnior, um abração, Júnior. Júnior lá de praça. Um abraço, Isso. Júnior. Geni, boa noite, Geni. Um abraço para você. Viviane Marvila, boa noite. Deus abençoe sua vida, Geni. Obrigado. Temos uma honra, o prazer de ter aqui nosso amigo, companheiro pastor Carlos Sindra. Pastor Carlos Sindra, que é lá da Primeira Igreja Batista, da Primeira Igreja Batista. É lá da Igreja de Batista Central de Barra do Itabapuana, né? E é um amigo que a gente tem. Obrigado, pastor, por você estar aqui ligado com a gente. Aonde estão esses pontos de ônibus com banheiro? E mais, para que se não tem ônibus? É verdade. Pois é. O pastor tá. Ô Para que ter Marcelo, o. o gasto é tão absurdo, você vê com funcionalismo, né? São Francisco, secretário anda de motorista. Não estou falando que é de hoje isso, não. Isso é absurdo. Isso é um absurdo. É dinheiro jogado fora. Entendeu? Eu fui secretário, nem carro oficial eu tinha. Então não posso cobrar de você, né? De mim não pode. Pois, pois é, então, a gente vê aí aquela falta de prioridade, né? É você, eu vi, acho que você presenciou isso num dia, da boca de um prefeito falando com o secretário, você vai lembrar. Olha, essa sua oportunidade, um servidor público, secretário, essa é a sua oportunidade de deixar sua marca na cidade. Você lembra disso? Lembro. Pois é. Eu acho que esse que tem que ser o incentivo do prefeito, né, do chefe, do gerente, com o secretário. Olha, sua chance de escrever seu nome aqui, deixar sua marca na cidade. São Francisco, como todo município, tem que ser governado como se fosse uma empresa. Se o secretário não está produzindo, tem que mandar embora. Entendeu? A gente tem que produzir. O prefeito é o gerente, é o presidente, e vamos pensar numa empresa, né? O prefeito é o presidente e os secretários são os gerentes de cada pasta. Se não está atendendo, tem que mandar embora, né? Eu acho que São Francisco só vai mudar de verdade quando tiver a gestão que pensa dessa forma, que pensa na cidade como uma empresa. Não tá dando, o cara não está dando fruta, a secretaria está devendo alguma coisa, está faltando em algum sentido, tem que mandar embora. Não está produzindo, manda embora. Né? Não tem que ser cargo político, como a gente vê muito. E outro grande problema da cidade é secretário de fora. Nada contra pessoas de fora, mas só com o secretário de fora a gente deixa aí. Quanto que a gente não deixa de colocar de recursos, né, na economia do município? O secretário do município ele gasta aqui. No dia a dia, secretário né? De fora, o secretário de fora, né, acabou o expediente, ele vai embora, não saca nem o dinheiro dentro do município. Né? Eu acho que começaria por aí, com corte de gasto, uma boa gestão, corte de gasto, mas corte de gasto de verdade. E secretariado, coloca um secretário, um servidor secretário, né? E incentiva ele, okay, deixa sua marca, faz a diferença na cidade. Né? A gente precisa disso, a gente precisa de gente. Eu não quero dizer que não existam pessoas hoje na prefeitura que não estão empenhadas a mudar a cidade, a ajudar a cidade. Mas acho que precisa de todos, que todos sejam assim. Que um só é pouco, né? David coloca aqui, ó. Eu já penso que se o povo e o comércio verem que os políticos são realmente sérios e que têm responsabilidade, todos vão ajudar, tenho certeza, porque são melhorias para nós mesmos.
mas precisamos renovar a política e os políticos. Político em São Francisco tem que entender que tem que trabalhar para o povo e não desfilar de carrões e adquirir mansões. É verdade, David, não deixa de ter Verdade. razão, né? A população precisa criar confiança no governante, né? A população precisa olhar e enxergar que aquele governante, não, aquele veio realmente para fazer a diferença. E a gente vê alguns exemplos aí, o caso lá do Serginho Meneghelli lá de Colatina, né? A gente tem alguns prefeitos aqui, talvez não seja muito de mídia, mas Lucas se conhece, eu também conheço, o prefeito de Rio das Ostras, o Marcelino, tem um perfil muito parecido, está na rua, né, quer economizar, né? Um dia eu estava lá, ele botou o secretário para pagar o lanche dos funcionários. Sim, O secretário verdade. querendo É. planilhazinha para poder pagar lanche com dinheiro da prefeitura. Não, meu amigo, você que tem que pagar. Você tem um salário muito bom, você pode pagar aí um diazinho, um lanche ia ter uma reunião, né, com os Isso. fiscais, com os servidores ali, tinha 15, 20 fiscais. O secretário queria fazer uma planilha, uma assinatura do prefeito para comprar o lanche, né? Não, não vou assinar essa planilha, não. Você paga do seu bolso um diazinho, não vai, um lanchezinho, não vai fazer falta para você, não. Você está ganhando muito bem. Eu acho que é isso, né? Marcelo, sabe quanto que ele cortou por mês da antiga gestão só de gastos do gabinete, gastos com alimentação? E lá era salmão, essas comidas, né? Sim, É, ele gastava, o gabinete gastava 11 mil reais por mês. Ele zerou isso em 24 meses. Ele está comprando agora 5 Toyota Etios. Olha só, hein? 5 Toyotas, é um carro de média de 60, 70 mil, né? Ele isso, é. está comprando 5 para deixar com os pacientes com câncer, direcionado à oncologia. Ele até colocou o nome de atendimento personalizado. E como que você manda uma pessoa com câncer para o Rio dentro de uma van? Exatamente. É. Ele está colocando dentro de um Toyota com ar-condicionado e levando para determinado local para fazer o tratamento. Entendeu? Isso é dar prioridade ao povo. Né? E a gente vê muito isso, paciente sofrendo com carro quebrado aí na BR, paciente com câncer, paciente com vários tipos de doenças dentro de uma van. Quando a gente poderia ter um carro, né, um carro desse que a administração dirige, né, normalmente é um Corolla, né, alguém ali do gabinete sempre compram, e com a gasolina, que a Câmara gasta muita gasolina. Você tira um pouquinho da gasolina da Câmara e bota para esse povo aí, entendeu? Verdade, Quer verdade. dizer, está dando prioridade para o povo. É. E isso a gente não vê. Não A tem, gente não não vê. tem, não tem. Um abraço ao nosso amigo Loca Gomes, boa noite, Lucas. Loca está mandando um abraço. Rodrigo Rezende também. Rodrigo, um abraço para você, meu amigo, boa noite. E Júnior está colocando aqui, Lucas, o maior incentivo que o prefeito dá ao secretário é a sua própria nomeação. O primeiro cargo de confiança. Quer incentivo melhor do que esse? É verdade, né? Ele dá o cargo de É, confiança e diz: olha, agora deixa a sua marca, vamos trabalhar, vamos construir sim, um trabalho e sim, deixar a marca. Porque eu falo muito isso, Lucas. Onde eu passei, tive a oportunidade de passar, eu costumo dizer o seguinte: você não pode perder tempo com nada. Na vida você não pode perder tempo, né? O nosso tempo é muito precioso. Deus dá a oportunidade de a gente ficar aqui, não sabemos quanto tempo, né? Ele que tem o nosso livro na mão. Mas onde a gente passa, a gente tem que deixar marca, né? Eu acho que como secretário eu trabalhei com esse objetivo, né? Acho que eu deixei minha marca, tanto é que até hoje quem me sucedeu, veio me sucedendo, deu de planejamento, não tinha esse perfil, né? A Secretaria de Planejamento era uma secretaria muito mais para colocar quando não tem onde botar, bota para ser secretário de planejamento, né? Era um pouco assim. E quando eu chego, a gente dá essa dinâmica à secretaria, dá essa olhar de você, captação de recursos, de trazer dinheiro para dentro da prefeitura, a ter mais dinheiro. Depois, como vereador, eu sou um vereador que tenho mais leis aprovadas na cidade de São Francisco da Bapuana, fazendo
um levantamento das 19 leis que eu aprovei como vereador. Não tem nenhum outro vereador com mais leis aprovadas do que eu. E eu tive um mandato só, né? Trabalhamos, construímos. Eu acho que pode não ter sido o que todo mundo desejava, mas eu como legislador, como alguém que estava no Poder Legislativo, eu contribuí, fui um bom vereador. Tive agora recentemente a oportunidade de estar na Fundação Leão 13. Da mesma forma, quando a gente sai com carinho, com as pessoas, digamos assim, pedindo para que fique, para que a gente continuasse. Claro que eu estava aqui estou indo para um outro caminho, tive que me descompatibilizar de lá por conta da minha pré-candidatura a prefeito aqui em São Francisco. Então, mas a gente vai deixando legado. Uma palavra muito interessante: quem está na vida pública, na gestão pública e que cuida do dinheiro do povo, tem que deixar legado, tem que deixar história, tem que deixar marca, né? E é muito triste quando você vira para uma pessoa que teve a oportunidade, talvez 4 anos, de governar uma cidade, ou de ser um vereador, ou de ser secretário municipal, e fala assim: qual a sua marca? O que você deixou aqui como marca, como de diferente, né? Como que você fez para deixar como marca aqui na cidade? E a pessoa olhar para trás e não ter muito o que pensar, né? O que falar. Então isso parece uma situação de que você perdeu um pouco tempo, né? Lucas caiu, né? Caiu o sinal aqui do nosso amigo Lucas. Mas vamos aqui ver se ele retorna para a gente já encaminhar também para finalizar. Jorge, nosso amigo Jorge Pão de Prosa. Eu sou do tempo em que político, quando terminava seus mandatos, continuava morando na mesma casa que começaram. Pois é. Verdade, meu amigo Jorge Pão de Prosa. Lucas, que Deus o abençoe na sua caminhada. Um abraço, meu amigo Jorge Pão de Prosa. Atilano está aqui conosco. Um abraço para você, Atilano. Dalva Rodrigues. Rodrigo, aconteceu algo com o Lucas. O sinal de Lucas deve ter acontecido algum problema. Vamos aguardar aqui se ele vai retornar, para ele poder voltar a estar aqui para poder a gente finalizar. Lívia manda beijo, um abraço para Lívia. Lívia já veio aqui, já participou do ao vivo, né? E está sempre todo ao vivo, ela está aqui presente conosco. Bem, então assim, eu acho que a gente estava aqui comentando sobre esse atual cenário, essa situação do que, sabe as palavras, Marcelo? Estamos aqui de passagem. Pois deixar a gente entender que a nossa cidade precisa de um caminho diferente. É o que a gente está debatendo hoje aqui com o Lucas, né? Falando sobre o que vem acontecendo em São Francisco. Eu acho que traz um pouco essa questão de se entender. A gente acho que chega a essa conclusão que o que a gente está falando aqui é que precisa de um governo que tenha um grupo diferente, que pensa diferente a nossa cidade, né? Que possa desenvolver alguns projetos, desenvolver uma política diferente de tudo aquilo que já aconteceu em São Francisco. Marcelo, não é fácil, claro, não é fácil, mas eu tenho certeza que com muita determinação, com muita vontade de querer construir essa cidade, esse grupo político, essas pessoas que têm esse desejo, se unindo, conseguem fazer de São Francisco uma cidade melhor, né? Como eu disse aqui, a gente já tem alguns passos que já foram dados, né? Alguns passos já foram dados. Precisa que tenha uma Câmara também que seja enérgica, que seja ao lado do povo, que queira construir junto com o Poder Executivo, né? Então a população precisa estar atenta, né? No final, o que vai fazer agora nesse ano da eleição, que está aí nessa coisa de mudar para 15 de novembro, mas esse ano vai ter eleição. Então o povo também precisa se atentar. A gente precisa, como formadores de opinião, construir isso com a população de São Francisco, falar
o que a população precisa entender. Olha, ou muda e a gente começa a tentar gerar emprego, ou a gente cria mecanismos onde o dinheiro da prefeitura seja usado para atender o povo e não para atender os benefícios de alguns, né? O que seja construído aqui em São Francisco seja feito para você poder deixar como marca, como legado, né? Aproveitar, né, tudo aquilo que a gente tem aqui de bom, que Deus já nos deu. A gente fala aqui, cansa de falar, né? Turismo, essa parte da natureza, essa parte da natureza de São Francisco, como nós temos aqui por Deus, né? Como aqui o nosso manguezal, começando pelo manguezal de Gargaú, pela nosso Rio Paraíba do Sul, indo até o Rio Itabapoana, lá em Barra do Itabapoana, que a gente recebeu de Deus, essa bondade de Deus com a nossa cidade, né? O nosso hino fala isso, né? Das lagoas, dos mares, né? Eu acho que nós somos realmente abençoados. E, infelizmente, a gente não soube ainda explorar, não tivemos um governo que entendesse como que é explorar essas belezas e essas riquezas que a gente tem aqui. Lucas, para a gente encaminhar para finalizar, como eu costumo brincar aqui com os nossos amigos, nós já enfrentamos a concorrência do William Bonner e da Renata Vasconcelos, né? Que o Jornal Nacional começou agora às 8h30. Mas, assim, para a gente poder ir caminhar para finalizar, eu queria que você pudesse, de forma mais sucinta, aí, mais rápida, falar um pouco sobre... Marcelo, sua voz está algo errada, ela está sendo repetidamente. Se você pudesse falar um pouco sobre o que você acha aí do futuro, né? São Francisco para frente, o que você espera do posicionamento da população, qual é a sua expectativa, sua esperança no povo de São Francisco e no que pode acontecer aí num futuro recente, né? Que temos eleições agora em outubro. Qual é a sua expectativa aí para esse futuro? Só uma partezinha rápida. Eu quero pedir ao Nós estamos sem conexão de novo com o Lucas. Porque a internet dele lá não está muito boa. Vamos ver se o Lucas volta. O Lucas está com dificuldade lá na internet dele, né? E não está conseguindo se manter aí nessa... Se ele retorna, a gente está caminhando já para encerrar o nosso... Eu já queria começar aqui agradecendo a todos vocês que estiveram conosco, né? Leilane Santos, um abraço para você, né? Meu amigo André Souza está aí conosco também, né? A Dalva Rodrigues, a todos vocês que estiveram conosco, dizer que na terça-feira que vem nós vamos conversar com a nossa amiga Silvia Queiroz. Vamos falar um pouco sobre a questão do turismo. Silvia tem uma agência de turismo aqui em São Francisco. Ela percorre aí vários lugares do Brasil, vários lugares do mundo, né? E com esse olhar, né, de percepção, olhando aí o mundo inteiro, outras cidades do Nordeste, do nosso Brasil aqui, né? Qual é a visão dela em relação a esse fortalecimento do turismo? Como é que a cidade vai para frente, né? Como é que o turismo é usado, né, em outras cidades, né, para poder alavancar aí o crescimento? Como é que o comércio movimenta, né, baseada na questão do turismo? Então a Silvia vai trazer essa conversa. Vamos falar aí um pouco sobre, né, essas ações da questão do turismo, né? A Silvia vai contar algumas as histórias que ela tem aí nesses anos todos de trabalho com o turismo, com as viagens, né? Tenho certeza que vai ser uma live muito agradável, porque Silvia é uma pessoa super do bem, super alta astral, e ela vai estar conosco terça-feira, né, às 19 horas no nosso Papo Franco,
né, com a nossa amiga Silvia Queiroz. Então você que já acompanha a gente, se você puder falar aí para outro companheiro, para outro amigo, que na próxima terça às 19 horas nós vamos ter aqui a nossa amiga Silvia Queiroz, né? Ela vai falar sobre as experiências dela, falar sobre o turismo em São Francisco. Eu tenho certeza que Silvia vai trazer aqui vai ser um papo muito agradável. Nós vamos ficar até com vontade de não querer encerrar a live com Silvia, tenho certeza disso. A Silvia já estava para vir, mas infelizmente com o falecimento da nossa amiga Carla, né, Queiroz, e eu não fiz o convite aí naquela semana, deixei para fazer agora para poder ela estar melhor, né, um pouco melhor em relação a essa situação. Então, terça-feira, 19 horas, convide quem você puder, né, para a gente falar aqui sobre o turismo. Já convidei também meu amigo, pastor Carlos Sindra, né, para a gente falar sobre a fé na pandemia, né? Então, estou aguardando também o pastor Carlos Sindra para que ele possa ver aí um dia melhor, uma terça ou uma quinta-feira, para ele estar conosco aqui, conversando um pouco sobre, trazendo a sua experiência. Ele é pastor, psicólogo, né, e trazendo a sua experiência para nosso papo franco aqui, sempre terças e quintas, 19 horas. Eu acho que o Lucas não vai conseguir voltar mais, né, pelo jeito. Estou querendo, já agradecendo a vocês aqui pela paciência, pela audiência, por estar conosco aí, né? Felizmente nós tivemos esse contratempo aí da internet, né? Mas com certeza foi um papo muito agradável, onde a gente pôde conversar com um jovem, né? Jovem ali de Guaxindiba e pré-candidato a vereador, que tem as suas eu tinha algumas perguntas para fazer, umas 2 perguntas, mas a gente em outra oportunidade vai fazer. Gente, queria agradecer a vocês todos. Muito obrigado aí pela parceria, por estarem conosco. Quem puder compartilhar essa live para que mais pessoas possam também nos assistir, fica muito bom, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós, que Deus possa aí estar conosco. E sábado, 10 horas da manhã, eu estou de volta, né, com minha live de todo sábado, 10 horas da manhã. Um abraço, até sábado, né, 10 horas da manhã, e terça-feira, 19 horas, com a nossa amiga Silvia Queiroz. Até mais!